Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Você que acompanhou o jogo do Brasil e tá feliz assim como eu por conta da vitória do Brasil, já vai deixando o seu like aí no vídeo porque eu tô muito feliz. O Brasil fez uma partida muito boa, muito importante para nossa jornada rumo ao Hexa, se Deus quiser. Cara, foi uma partida muito boa. Me alegrei muito, porque, como parte de um roteiro de uma equipe que pode ser campeã, essa era uma vitória que a gente estava precisando, sabe? Uma vitória que a gente se superasse, que a gente conseguisse superar uma equipe tão boa quanto a do Japão. A equipe do Japão é muito disciplinada, muito forte defensivamente e jogou durante muito tempo muito confortável. Então, o Brasil ter conseguido superar essa dificuldade tão grande que o Japão impôs à seleção brasileira é muito importante para nossa caminhada, cara. Eu acho que ela vai dar muita força para esse elenco, vai dar ainda mais confiança. Eu acho que a gente sai muito forte dessa partida. Então, tamo junto. Vamos trocar mais uma ideia agora. Mais uma vez, deixe seu like aí. Ao final do vídeo, se puder, deixe seu comentário. Para a gente trocar sempre uma ideia aqui mais íntima, tá bom? Tamo junto, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho as estatísticas da partida para a gente conversar um pouco sobre elas. Aqui a gente está vendo ó, que o Brasil ele teve 69% de posse de bola contra 30% do Japão. Eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de jogo que o Japão queria jogar. O Japão ele estava muito confortável em ceder a posse de bola ao Brasil e explorar os erros do Brasil quando ele tentava atacar. Eu acho que o Japão ele tinha por algum motivo o entendimento de que eles não conseguiram disputar a bola com o Brasil e para ficar com essa posse de bola acho que seria ruim para eles, apesar de terem jogadores talentosos, mas eles ficaram confortáveis em ceder a bola para o Brasil e foram muito bem sucedidos com relação a isso no primeiro tempo. Principalmente, eu acho que o Brasil não entrou bem nessa partida. O meio de campo estava esquisito, os jogadores estavam meio devagar, o Danilo também não estava vivendo um bom momento durante a partida. Inclusive, Danilo e Casemiro foram os dois únicos jogadores do Brasil que tomaram cartão amarelo e cartões merecidos. O cartão do Casemiro foi um cartão que dava para ser evitado. Eu acho que foi uma falta que ele não precisava fazer. E a falta do Danilo, sim. A falta do Danilo foi importante ele fazer porque deixaram o jogador disparar e ele ia sair em velocidade contra a defesa do Brasil. Mas voltando aqui para as estatísticas, a gente vê que ela não conta muito, na minha opinião, ela não conta muito a história do que foi o jogo. Porque se a gente vê só as estatísticas, vê o placar e vê só as estatísticas, a gente vai achar que o Brasil ele dominou amplamente a partida e que o Japão conseguiu encontrar um gol ali em algum momento. E eu não acho que foi assim. Eu acho que o Brasil ele tentou muito furar a defesa do Japão e foi muito incompetente em fazer isso no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo parece que era uma outra seleção, parece que era uma equipe completamente diferente. O Brasil voltou mais ligado, voltou mais animado, voltou mais da forma que eu acho que deveria ter jogado a partida inteira. O Brasil voltou muito mais em cima do Japão, pressionando e levando os jogadores do Japão ao limite. Eu acho que o Brasil encontra o gol do Casemiro muito numa situação dessa. No primeiro tempo, os jogadores do Japão eles estavam muito confortáveis naquele trabalho de bola deles. Eu acho que eles estavam se encontrando muito facilmente entre eles, conseguindo se comunicar. E quando o Brasil encontra o empate no segundo tempo, é uma situação em que o Brasil está forçando muito a barra do Japão e os jogadores japoneses erram porque eles já não conseguem se coordenar mais facilmente. Então, voltando às estatísticas aqui, eu acho que a gente precisa assistir a partida para entender de fato como é que foi o jogo. Eu acho que foi muito mais. Ela se divide muito entre uma seleção brasileira completamente sem criatividade, sem ideias, para construir jogadas e forçar a barra contra o Japão, para uma equipe completamente massacrante no segundo tempo. Uma equipe que força, que quer vencer, que busca o resultado e tem fome pelo resultado. O Endrick entra no segundo tempo, porque o Paquetá parece que se machuca. Eu espero que o Paquetá volte, porque eu acho que o Paquetá é um jogador muito importante para essa seleção brasileira. Mas eu acho que o Endrick, por si só, ele eleva o moral da seleção brasileira. Eu acho que o Endrick é um jogador muito importante nesse sentido. É um jogador que incendeia, ele tem esse potencial de incendiar uma partida e trazer os companheiros juntos sem fazer muita coisa. Eu acho que ele naturalmente ele já tem essa aura que traz a seleção brasileira para cima, né? Então, foi uma vitória muito importante para o Brasil nesse sentido anímico, sabe? Eu acho que foi uma vitória muito, muito importante e o Brasil sai muito fortalecido dessa partida contra o Japão. Eu queria falar agora especificamente sobre o Casemiro. Casemiro, eu acho que ele foi um jogador que é mais difícil de se avaliar, porque no primeiro tempo ele foi muito mal. Para mim, o Casemiro foi um primeiro tempo para esquecer, muito ruim, muito ruim. Eu acho até que se o Ancelotti tivesse trocado o Casemiro,
era o que eu faria se eu fosse o Ancelotti. Eu cheguei até a conversar com o pessoal. Era o que eu faria se eu fosse o Ancelotti. Eu teria trocado o Casemiro já na volta do segundo tempo. Mas no segundo tempo ele consegue dar a volta por cima, consegue jogar muito bem, consegue construir jogadas e acaba encontrando um gol que no segundo tempo, para o seu desempenho no segundo tempo, foi muito, muito merecido. No primeiro tempo eu acho que o Casemiro jogou muito mal, foi péssimo, péssimo. Mas no segundo tempo ele mereceu marcar o gol e foi muito bem. Foi muito bem no segundo tempo, muito porque ele já não tinha tanta. O Japão já não estava mais tendo espaço de atacar muito o Brasil, de conseguir um contra-ataque, porque o Brasil estava muito em cima, estava jogando muito bem. Então o Casemiro já não tinha muito. Ele não precisou defender tanto assim, ele pôde se lançar mais ao ataque. E eu acho que isso favoreceu o Casemiro fazer uma boa partida no segundo tempo. Vou mostrar para vocês aqui a nota dos jogadores na partida, né? O Gabriel Magalhães foi muito bem, ele tá aqui como melhor jogador da partida segundo o SofaScore. Eu acho que o Alisson, na única bola que realmente foi no gol, o Alisson acabou aceitando o gol. Acho que a gente precisa que o Alisson chegue no momento que, mesmo quando ele fica numa situação que ele é refém de uma má jogada, de uma má saída de bola, eu acho que ele precisa encontrar uma defesa importante pro Brasil, sabe? A gente vai precisar que o Alisson ele mostre mais ser um goleiro milagreiro. Eu acho que ele vai precisar fazer aquelas defesas que um goleiro não tem que fazer, que é um milagre. Mas para ser campeão, a gente precisa ter um goleiro que faça esse tipo de defesa. Um exemplo disso é o Dibu Martínez, que fez aquela defesa na final da Copa do Mundo de 2022, que foi um milagre. Era para ter sido o gol da França, mas o goleiro precisa fazer esse tipo de defesa para ser campeão. É muito importante que o goleiro tenha esse tipo de desempenho. É difícil pedir isso, de um goleiro, mas para ser campeão passa por um goleiro muito sólido, muito confiável. Eu acho que o Alisson não mostrou isso ainda nessa Copa do Mundo. Excelente goleiro, mas ele ainda não mostrou isso na Copa do Mundo. O Casemiro tendo essa nota 8.3, acho que tem muito a ver com o segundo tempo que ele fez, foi muito seguro o segundo tempo dele, ele foi muito pouco, ele prejudicou muito pouco, sabe? Ele deixou muito pouco a desejar no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi horrível. Eu acho que foi um mar de ideia, eu acho que essa nota dele podia ser mais baixa. E eu acho que a nota do Matheus Cunha não condiz com o jogo dele. O Matheus Cunha é um jogador que ele se sacrifica muito dentro de campo para permitir que o Vinícius Júnior esteja habilitado a atacar mais e brilhar onde ele tem que brilhar. O Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do Brasil. Hoje ele não marcou gol, mas ele é o jogador que mais tem potencial de desequilibrar uma equipe como a do Japão, que defensivamente é sempre muito bem postada. Então, acho que essa nota do Matheus Cunha é injusta. Ela não vai retratar o que de fato o Matheus Cunha jogou. Acho que ele foi muito importante defensivamente. Meu destaque positivo são, principalmente, o Gabriel Magalhães, que foi muito bem. Defensivamente, ele teve 100% nessa partida. E o Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães... ele e o Casemiro têm esse problema. Eles faltam um pouco de mobilidade, na minha opinião. Acho que são dois jogadores que são um pouco velozes. Eles arrastam muito o jogo. Mas o Bruno Guimarães jogou muita bola hoje, distribuindo para um lado, para o outro, caindo de um lado, caindo do outro, chegando ao ataque, encontrando jogadores. Ele que encontra o Martinelli ali, ele dá assistência. Jogou muita bola hoje o Bruno Guimarães, e na minha opinião a nota dele deveria ser maior do que a do Casemiro, apesar do Casemiro ter marcado o gol. Acho que o Bruno Guimarães foi muito mais importante para o bom desempenho do Brasil. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre esses jogadores. A seleção brasileira, de modo geral, jogou bem no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito fraco, muito fraco. Na minha opinião, a seleção brasileira jogou muito mal o primeiro tempo, mas o segundo tempo fez o jogo que deveria ter sido feito desde o início. Jogou muito bem mesmo, e eu fiquei muito feliz com o desempenho da seleção brasileira. Bom, esse é o cenário agora do chaveamento da Copa do Mundo. Brasil e Canadá são as primeiras seleções a passarem às oitavas de final da Copa do Mundo. O Canadá mereceu passar, o Brasil também mereceu pelo segundo tempo que fez contra o Japão. Eu acho muito triste para a história do Japão nessa Copa do Mundo, a forma que eles são eliminados. Eu acho que é uma seleção muito forte, que poderia chegar mais oitavas, até quarta de final ali. Eu acho que o Japão cabia chegar nessa fase da competição, mas deu azar no chaveamento. A seleção brasileira é mais forte que a do Japão, é uma seleção mais talentosa. Eu acho que isso que no final pesou contra o Japão. E a próxima partida do Brasil provavelmente vai ser aqui, ó, na minha opinião, vai ser contra a Noruega. Essa partida, Costa do Marfim e Noruega, vai ser muito competitiva, vai ser um jogo muito físico. Essa é a minha expectativa, que seja um jogo muito físico, porque são duas equipes com jogadores fortes, que disputam espaço, e jogadores proeminentes no ataque. Mas ainda assim eu acho que a seleção norueguesa ela tem mais talento dentro do seu elenco, é uma seleção mais talentosa no geral, e eu acho que isso, nessa fase, ainda faz muita diferença. São duas seleções que, na minha opinião, não têm tanta disciplina tática como a seleção japonesa,
Acho que a seleção japonesa é uma das mais disciplinadas taticamente. Acho que essas duas aqui, tanto Costa do Marfim como Noruega, elas não são tão disciplinadas taticamente quanto a seleção japonesa. Então eu acho que é um jogo que a seleção brasileira pode mostrar um desempenho muito melhor do que foi contra o Japão. Eu acho que o jogo da seleção vai encaixar melhor contra qualquer uma dessas duas seleções. No caso aqui, eu acho que vai ser a Noruega. E o Brasil tem chance de fazer um placar um pouco mais saudável para o coração do torcedor brasileiro, né? Eu acho que a tendência de a gente sair na frente do placar e até conseguir mais gols de diferença, não só um gol como foi agora contra o Japão. Acho que tem chance do Brasil fazer, por exemplo, um 2-0, um 3-1. Eu acho que vai passar muito também sobre o desempenho do Haaland nessa partida aqui, se a Noruega de fato se confirmar como a classificada para as oitavas. Eu acho que o Haaland é um jogador que está na classe daqueles jogadores que sozinho ele consegue definir uma partida e decidir um jogo. Então eu acho que ele pode encontrar um golzinho ali contra o Brasil. E de novo, se essa partida se confirmar, ele vai encontrar o Gabriel Magalhães, que é um dos seus grandes adversários ali na Premier League. São dois jogadores que disputam muito espaço. Fisicamente, eles se disputam muito nas partidas entre Arsenal e Manchester City. E vai ser algo legal de se ver. E eu espero que o Brasil, mais uma vez, avance para a próxima fase. Acho que o Brasil tem mais talento que ambas as duas seleções. Acho que o Brasil tem condições de passar por elas com mais tranquilidade e chegar às quartas de final. Então, essas são minhas avaliações. E me diga aqui o que você acha de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que eu falei. Quais são os seus pensamentos? Se você acha que a seleção brasileira tem condição de avançar para uma próxima fase, tanto contra a Costa do Marfim como a Noruega. E sobre o que eu falei também sobre Casemiro e sobre a partida de modo geral, né? O que vocês acharam do jogo do Brasil? Deixe o seu like, seu comentário. Tamo junto e até um próximo vídeo.